Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E antes de eu começar a narrar esse caso, eu já quero ir logo avisando que esse vídeo vai ser longo, vai ser bastante extenso. Pode ser que esse vídeo chegue a 1 hora de duração, tá? Porque a história realmente é muito longa, conforme eu encontrei nas pesquisas sobre esse caso. Então eu já vou logo avisando, porque eu sei que muita gente não tem paciência para vídeo longo, mas se você tem, ótimo, fica aqui comigo, prepara seu fone de ouvido, seu chocolate quente e fica aqui comigo assistindo. Mas se você não tem paciência, você não é obrigado a assistir esse vídeo, porque realmente, como a história vai ser muito longa, como a história é muito longa, né? Então vai ser muita coisa para eu narrar em um vídeo só. E outra coisa também, se eu acabar me atrapalhando para falar, errar um pouco na pronúncia das palavras, me atrapalhar na dicção, eu peço que me perdoem, porque realmente vai ser muita coisa para eu narrar. E caso vocês escutem qualquer barulho de fora, latidos de cachorro, por favor, gente, ignorem, porque latidos de cachorro do vizinho eu não tenho como controlar, tá? Então, gente, é isso. Feitos os avisos, então eu vou começar a narrar o caso. Hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu no sul da Califórnia, mais precisamente na área de Los Angeles, que apesar da região ficar perto de Hollywood, onde tudo é filmado e divulgado, esse crime foi pouco falado. Ele até foi relatado nos meios de comunicação da região, mas definitivamente não chegou às manchetes nacionais americanas. Mas isso não faz desse crime um caso menos cruel. Muito pelo contrário, a história se trata de um caso envolvendo obsessão e violência doméstica em um relacionamento, que é, claro, muito revoltante. E eu também acho importante trazer esse caso aqui para o canal, porque se trata de um crime que basicamente é um crime passional, né, que ocorreu em um relacionamento que foi intenso demais, que avançou rápido demais em muito pouco tempo, e casos assim merecem atenção. Na verdade, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai se envolver com alguém, se relacionar com uma pessoa, porque, em primeiro lugar, é um estranho com quem você está se relacionando, certo? Você não sabe muita coisa sobre a outra pessoa, não sabe sobre a vida dela, o passado dela. Mas acontece que tem muita gente que assim que conhece uma pessoa, se apaixona, se envolve, se joga de cabeça rápido demais. São pessoas assim que logo no começo já pensa que encontrou a pessoa certa, já quer casar, já quer morar junto e tudo. Aí, depois que se casa, a outra pessoa mostra o lado ruim que você não sabia que ela tinha. E quando você vai ver, já é tarde demais. A história que eu vou narrar hoje é sobre um casal que se conheceu em janeiro de 2015 e tiveram uma paixão avassaladora. Em outras palavras, foi um tipo de relacionamento onde tudo aconteceu muito rápido, conforme eu falei antes, que tudo parecia perfeito. E esse casal, a Courtney e o Robert, em pouco tempo tiveram certeza que haviam sido feitos um para o outro. No entanto, 5 meses depois deles terem se conhecido, um deles estava morto de forma brutal. Esse é o caso da Courtney Burton. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias.
Courtney Burton era uma garota do sul da Califórnia, de Santa Clarita, do condado de Los Angeles. Ela era conhecida por ser uma mulher bonita, forte e independente. Ela era a filha caçula da família. A irmã era 4 anos mais velha. Então a Courtney era considerada um bebê deles. E na infância ela era sempre muito alegre, do tipo de criança que gostava de fazer arte e queria brincar, né, como toda criança. E ela também, por ser muito criança, por ser muito novinha, ela não tinha consciência de que havia uma crise conjugal entre seus pais que já ocorria na época. Quando ela tinha apenas 5 anos de idade, os pais se separaram. Então a mãe levou a meninas para morar com ela em Santa Clarita. Mas ela sempre ia ver o pai nos finais de semana. E após a separação, os pais de Courtney logo começaram a se relacionar com outras pessoas. Foi nessa época que o pai começou a namorar outra mulher, até que quando a Courtney tinha 10 anos, o pai se casou de novo. Mas ela sempre foi muito próxima do pai, sempre via ele nos finais de semana. E a menina também se dava muito bem com a madrasta. Essa mulher, na verdade, não era o tipo de madrasta. Ela não era uma mulher má. Muito pelo contrário, ela era uma mulher que amava as suas enteadas como se fossem filhas dela, entendeu? Isso para Courtney foi ótimo. A Candice, a irmã da Courtney, também relata em um documentário que as duas sempre foram muito próximas, sempre foram muito amigas, conversavam sobre tudo e podiam confiar uma na outra para conversar sobre qualquer coisa, apesar delas terem 4 anos de diferença de idade. Na adolescência, a Courtney se tornou uma garota bonita, mas o que destacava mesmo nela era a sua energia. Ela era extrovertida, sociável, estava sempre sorrindo, era animada, era amiga de todo mundo. Ela era daquelas que sempre estava torcendo pelos seus amigos. Na escola, ela também ia super bem, era organizada, criativa e era vista por todos como uma garota forte e independente. Tanto que ela até se tornou animadora de torcida da escola e, segundo relatos, embora ela fosse baixinha, miúda, ela dançava e se movimentava como uma gigante. Ela era muito talentosa. Inclusive, foi nessa época que ela começou a namorar um garoto da escola que era jogador de futebol americano. E ela se jogou de cabeça nesse relacionamento, até porque ela era do tipo, né, que apoiava ele em tudo. Ela era uma pessoa amiga, parceira, incentivava o namorado a tirar boas notas, a se destacar no futebol também. E embora eles fossem ainda muito jovens, eles sonhavam em construir uma vida juntos, se casar e tal. Até que, em pouco tempo, chegou o momento que ele começou a ficar meio assim, sabe? Meio distante, meio estranho. Ele não dava muita atenção a ela e toda vez que ela perguntava para o namorado o que estava acontecendo, ele dizia que estava sempre muito ocupado. Só que, na verdade, ele havia se apaixonado por outra garota. E isso aconteceu logo que o namoro com a Courtney engatou. Ou seja, aconteceu tudo muito rápido, entendeu? Desde o começo até o fim do relacionamento. E com isso, o relacionamento, claro, acabou e a Courtney sofreu bastante com isso. Esse foi o primeiro namorado dela, né? E com o fim do relacionamento, que aconteceu tão rápido, no intervalo tão curto de tempo, né? Isso afetou ela bastante, ainda mais que foi o primeiro amor dela. E as suas notas na escola começaram também a cair. Até que ela acabou decidindo mudar de escola e foi só assim que ela conseguiu dar a volta por cima. A situação dela melhorou bastante, suas notas melhoraram muito, tanto é que ela se formou um semestre antes, aos 17 anos de idade. E o pai dela ficou tão feliz e orgulhoso com isso que ele pediu que ela enviasse uma cópia do diploma. A madrasta também admirava a determinação que a Courtney tinha. E depois que a garota terminou os estudos, ela arrumou um emprego em um escritório de contabilidade
E ela gostou tanto do trabalho que estava decidida a fazer carreira. Ela aprendeu desde jovem como trabalhar numa empresa, saber como ela funcionava. Ela era muito organizada, criativa, tinha talento para negócios e era bem independente. E mesmo ela sendo bastante dedicada ao trabalho, ela ainda tinha tempo para fazer atividades físicas, cuidar do corpo. Ela sempre acordava às 5 horas da manhã e ficava 2 horas na academia antes de ir trabalhar e ainda pegava pesado nos exercícios. Dizem que ela era muito forte fisicamente, apesar de ser pequena. E ela gostava muito de se cuidar, de malhar, de manter o corpo atlético que ela tinha. Conforme os anos se passaram, ela, que já tinha seus 20 e poucos anos, embora fosse muito bonita, ela ainda não estava interessada em ter um relacionamento sério naquela época. Na verdade, ela ficou um bom tempo solteira desde que terminou com o primeiro namorado do colégio. E, embora ela fosse o tipo de garota que pudesse sair com quem ela quisesse, ela não queria ficar com qualquer um. E ela estava muito bem, muito feliz do jeito que estava, tinha um bom emprego, estava estabilizada, tinha uma família que lhe dava apoio. Ela só não havia encontrado o grande amor de sua vida. Às vezes ela até saía com alguns rapazes, mas não tinha nada sério com ninguém. Segundo os relatos de sua madrasta, a Courtney era bem exigente com quem saía, e ainda mais com quem ela levava para casa para apresentar à família. Até que, em uma noite, pareceu que tudo mudou. Pareceu, né? Ela conheceu um rapaz chamado Sam em um clube noturno e a partir daquele momento eles começaram a sair juntos de vez em quando até que eles acabaram namorando. E parecia que estava tudo muito bom entre eles. Eles tiveram uma paixão repentina e quando engataram o relacionamento, eles começaram a fazer tudo juntos. Eles iam surfar na praia juntos, iam para os bares à noite, acordavam no dia seguinte e faziam tudo juntos de novo. Eles tinham uma relação muito agitada, na verdade, até porque eles eram jovens, então eles tinham energia para tudo. Após um tempo, as coisas ficaram ainda mais sérias entre eles. Eles começaram a falar em morar juntos, construir uma vida juntos. Só que o relacionamento deles começou a esfriar quando os dois perceberam que não tinham exatamente os mesmos planos para um futuro imediato. Parece que ele queria morar junto primeiro para depois ir logo oficializar a relação. Só que ela não se sentia pronta ainda para isso. Então ela se deu conta de que ainda era muito jovem, queria curtir a vida mais um pouco e não estava preparada para uma relação assim tão séria a ponto de se casar. Já ele queria se casar. Então, com isso, eles acabaram se desentendendo, a relação esfriou e os dois decidiram terminar. E assim, aos 23 anos, a Courtney estava sozinha novamente. Segundo o relato do pai, a Courtney era a dona de seu próprio nariz, não pedia conselho a ninguém antes de tomar a própria decisão. Ela decidia sozinha e depois contava para os outros o que ia fazer, inclusive para sua família. Mas ela não se deixou abater com o fim do relacionamento e conforme as coisas foram acontecendo, né, ela se dedicou ainda mais às atividades físicas, passava mais tempo na academia, até que chegou um certo momento que ela começou a prestar atenção em um homem de lá da academia e começou a fazer amizade com ele. E foi então que tudo começou. Esse homem que ela conheceu se chamava Robert Arvizo. Ele era mais velho do que ela, bem mais velho, na verdade. Ele tinha o dobro da idade dela, só para vocês terem uma ideia. Então, ela contou para a irmã que conheceu um cara legal na academia, que ele era mais velho, que tinha cara de mal, mas não era. E que, apesar dele ter muitas tatuagens esquisitas no corpo, ele até que era uma boa pessoa. Esse homem, na verdade, tinha 48 anos e até chegou a falar um pouco da vida dele para Courtney, que ele tinha causado muitos problemas no passado,
que teve uma infância difícil, que nem sempre ele esteve em um bom caminho, inclusive ele teve problemas no passado com álcool e com drogas, mas ela não ficou muito incomodada com isso. E ela contou para a irmã, né, que ele estava tentando ser uma pessoa melhor, que ele estava até frequentando uma igreja e que isso estava fazendo com que ele se sentisse apoiado e ajudado. Ela, na verdade, ficou bastante lisonjeada com a atenção e a franqueza do Robert, embora ela não soubesse assim de imediato se aquilo teria futuro, e esse relacionamento começou platônico, ou seja, no começo era só amizade que havia entre os dois. Só que mesmo assim, eles passaram a se ver constantemente. Eles viraram tipo um casal de academia, porque eles malhavam sempre juntos e assim eles passavam horas na academia. Na verdade, ela se sentia muito bem do lado dele. E assim, ele era um tipo de cara que dava a ela uma sensação de segurança, de tranquilidade. Talvez pelo fato dele ser já um homem maduro, né? Ele tinha quase 50 anos de idade. Só que essa diferença de idade, que era muita, nunca foi assim um problema para ela. E além dele ser bem mais velho do que a Courtney, o Robert já era pai. Ele tinha 2 filhas e a Courtney sempre via ele interagindo com elas. Então, de cara, ele passou para Courtney a impressão que ele tinha um ótimo relacionamento com as meninas. Então, ela chegou à conclusão que ele era um bom pai, um bom homem, que sempre se esforçava para ter suas filhas por perto. Então, dessa forma, ela apoiou Robert e a amizade entre eles cresceu. Mas a atração física já existia entre os dois. E não demorou muito para começar a surgir um romance entre eles. E a Courtney, que estava com seus 24 anos, vivendo a vida intensamente, achou que finalmente havia encontrado o homem certo para ela. E o que começou com uma amizade virou um tórrido romance. De fato, havia algo, né, que uniu os dois, como por exemplo a paixão pelas atividades físicas, por ficar em forma, ter uma vida saudável. E como eles se conheceram na academia, eles viram que era mais fácil, né, terem tempo um para o outro. E embora eles morassem em Los Angeles, que era uma cidade gigante, eles perceberam que moravam na mesma rua. E isso facilitou muito a convivência entre os dois, ou seja, foi mais um ponto positivo, né, para esse relacionamento. Daí, sempre depois do trabalho, ela ia andando até a casa dele e assim eles podiam sair e fazer qualquer coisa juntos. Então, o fato deles serem, de certa forma, vizinhos, contribuiu muito para que o namoro engrenasse mais rápido. Só que quando a Courtney falava sobre ele para a irmã, ela se referia a ele apenas como um amigo, ou seja, ela não deixava parecer que já estava namorando ele e que já estava em um relacionamento sério. E a irmã, da parte dela, até achava que ele era velho demais para namorar com ela, só que havia outro fator sobre a vida dele que era bem mais preocupante do que a diferença de idade. Conforme eles foram ficando mais próximos, o Robert foi se abrindo com a Courtney sobre a luta contra o vício do álcool e das drogas. E ele também explicou, né, como havia superado as dificuldades da vida. Então, para Courtney, parecia que ele estava tentando ser uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, livre de qualquer vício. E ele também falou sobre o fato de estar frequentando uma igreja. Ele disse para ela que havia encontrado Deus e que estava tentando mudar de vida, entendeu? Só que o relacionamento entre os dois avançou rápido demais. E quando ela assumiu essa relação, foi uma surpresa para seus familiares e seus amigos, porque havia vários fatores que chamavam a atenção da família, né? Para começar, ele tinha o dobro da idade dela, já tinha filhos e tinha levado uma vida bem diferente da dela. E ela nunca tinha namorado um cara desse perfil.
mas ela se sentia bem nesse relacionamento exatamente pelo fato dele ser bem mais velho do que ela, pela forma como ele estava encarando os desafios da vida, né? Então, os dois ignoraram as diferenças que haviam entre eles. Fora que o relacionamento também avançou rápido demais e na mesma medida que avançou, a Courtney também se jogou de cabeça como nunca havia se jogado antes em uma relação. E os dois assumiram um compromisso sério em menos de 3 meses que eles haviam se conhecido. Eles também começaram a frequentar juntos uma igreja cristã, que era a igreja que ele já frequentava, e isso se tornou uma parte importante desse relacionamento. Ela passou a se envolver cada vez mais com a comunidade religiosa do Robert, e a igreja também incentivava o relacionamento deles. Então, ela achava que ele era uma pessoa sincera e mudada, e as pessoas da comunidade ficaram felizes com o relacionamento deles. Isso também fez com que ela ficasse com ele sempre por perto para apoiá-lo. E assim, em pouco tempo, ela teve a certeza que os dois eram feitos um para o outro e que tudo estava se desenrolando para que tudo desse certo entre os dois. O fato é que houve um deslumbramento, um comprometimento exagerado logo no começo de uma relação. E esse é um ponto que merece ser destacado aqui. E havia também outra coisa em comum entre eles que, por um lado, fez com que ela ficasse cada vez mais atraída por ele, mas, por outro lado, também foi o primeiro sinal que havia alguma coisa de muito errada com ele. Os dois gostavam de tatuagens, tanto que ambos tinham algumas pelo corpo. Ele também fazia ilustrações para tatuagem, ele até chegou a comentar com ela que tocou em uma banda. Na verdade, ele tinha um estilo que era bem punk, um punk assim, mais o estilo aqui que você vê, sabe, um estilo bem hardcore, é um punk mais voltado para o lado sombrio, entendeu? Esse era o estilo dele. Enfim, o Robert ele fazia muitos trabalhos de arte, até que chegou o momento que os dois estavam conversando, né, sobre isso, e ele fez um desenho sugerindo uma ideia de tatuagem para ela. Só que o desenho que ele fez para ela foi uma coisa meio sombria, sendo que as tatuagens que a Courtney tinha pelo corpo eram coisas leves, bonitas, coloridas, tipo flores, algo assim. Daí ele fez um desenho especialmente para ela que era algo meio estranho, meio sinistro, sabe? Mas apesar de ser uma coisa assim que era totalmente diferente das tatuagens que ela tinha, ela gostou da ideia dele, ela gostou do desenho dele, entendeu? Então, a partir dali, ela começou a fazer tatuagens sombrias, né, no estilo sombrio, mais para agradar o namorado. Daí ela passou a tatuar coisas assim, que eram tipo caveiras, aves de rapina, que não tinham cor nem vida. Ou seja, que na verdade eram coisas que não combinavam com o estilo dela, entendeu? E a paixão deles por arte iam além das tatuagens, na verdade. Eles compartilhavam também interesse por design. Daí o Robert, ele teve a ideia de montar um negócio, de criar uma linha de roupas esportivas. Então ele pediu ajuda a Courtney e ela, que já estava se entregando de corpo e alma nesse relacionamento, deu total apoio a ele. E como ela já tinha experiência em trabalho na área comercial, ela começou a atuar na parte administrativa enquanto ele desenhava as roupas. E ela, que era bastante dedicada, super se empenhou nesse projeto de organizar a empresa dos dois. Conforme eles ficaram mais próximos, eles começaram a falar dos sonhos para o futuro. E como o relacionamento deles estava ficando realmente sério, ela desejava se casar, ter filhos. Então os dois começaram a falar em morar juntos. E isso parecia um passo natural para eles, já que eles estavam investindo tanto tempo e esforço no relacionamento, assim como nos projetos que os dois tinham. Só que o Robert também demonstrou preocupação em como isso ia aparecer aos olhos de Deus, porque ele estava em uma igreja e a comunidade talvez não aceitasse o fato dos dois morarem juntos sem serem casados no papel.
Então, por um momento, eles deixaram essa questão de lado, por hora, e focaram no projeto do lançamento da linha de roupas, né, que foi a ideia do Robert. Até que surgiu uma grande oportunidade para ele em Las Vegas. O Robert trabalhava em uma empresa de design gráfico e foi mandado para uma convenção em Las Vegas. E ele curtiu a ideia de levar a namorada à convenção com ele, porque assim ela poderia aprender algo que ajudasse no negócio dele. E ela não só curtiu a ideia de ir com ele para Las Vegas, como também ficou ansiosa para encontrar um velho amigo dela que morava por lá, que ela não via há bastante tempo. Então ela telefonou para esse amigo, perguntou se ele estaria ocupado em um próximo final de semana. E ela comunicou que estava indo para a cidade com o namorado para uma convenção. E ela ficou tão feliz, sabe, porque ia poder visitar esse amigo em Las Vegas. E assim, ela queria apresentar para ele, né, o novo namorado dela, contar sobre o trabalho, a vida dela e tudo mais. Ela, na verdade, estava animada com tudo, com o relacionamento, com o negócio que parecia estar fluindo muito bem. Tudo parecia que estava dando muito certo na vida dela. Até que no dia 27 de março de 2015, o casal foram fazer uma viagem de 4 horas e meia de carro de Los Angeles até Las Vegas. E, resumindo a história, a Courtney e o Robert tinham só 3 meses de relacionamento, mas eles estavam cada vez mais dedicados a um relacionamento duradouro, apesar da enorme diferença de idade e a experiência, né? Ele tinha 48 anos e ela tinha 24. Ele tinha o dobro da idade dela. Mas eles pareciam que estavam se entendendo em tudo, na igreja, no trabalho e como casal. Só que o Robert já tinha uma ideia em mente que não tinha nada a ver com o negócio. E durante a viagem de carro, ele fez uma declaração inesperada para a namorada. Ele voltou a falar sobre o assunto dos dois morarem juntos, só que ele sugeriu que os dois se casassem assim que chegassem em Las Vegas, para fazer o que era certo aos olhos de Deus, entendeu? Essa parecia a intenção dele. No começo, ela ficou bastante surpresa. Na verdade, ela ficou chocada, né, com essa ideia, com essa declaração dele de querer casar. Porque ela não estava esperando por isso, né? Mas, como ela já estava bastante mergulhada de cabeça nesse relacionamento, então ela aceitou se casar. E embora fosse uma loucura se casar assim tão rápido, em tão pouco tempo de namoro, ela ficou muito feliz, bastante empolgada com a ideia, já que ela era uma pessoa que gostava sempre de agir, né? E assim que eles chegaram em Las Vegas, foram logo escolhendo uma capela para se casar. Ela também estava ansiosa para apresentar o namorado, que agora ia ser o esposo dela, ao velho amigo que morava em Las Vegas. Ele, inclusive, não fazia nem ideia que ela estava se casando. Então, eles decidiram se reunir para um jantar, só que esse encontro não foi nem um pouco agradável. O amigo dela, que se chama Frank, ele disse que esperava que ela gostasse desse homem com quem ela ia se casar. Só que o Robert, ele estava ali mais com cara de poucos amigos, sabe? Ele não demonstrou nenhum interesse em saber sobre o Frank, quem ele era ou o que ele fazia da vida. Parecia que ele estava ali mais para cumprir um dever, sabe? Para deixar a namorada feliz. E fora que o Robert acabou causando uma má impressão naquele encontro perante os demais. Ele demonstrava ser um cara que era superior aos outros, sabe? Que era melhor do que todos. Talvez pelo fato dele ser bem mais velho do que todo mundo que estava ali, inclusive a Courtney. E isso não agradou o amigo da Courtney. Mas foi nesse encontro que ela anunciou que ia se casar com Robert, já naquela mesma noite. O amigo dela ficou assustado com isso, sabe? Com essa rapidez toda. Ela tinha apresentado um homem com quem estava se relacionando há tão pouco tempo e naquela mesma noite ela falou que já ia se casar com ele naquele exato momento. E esse rapaz, né, o amigo da Courtney, ele até prestou depoimento em um documentário.
Ele disse que nunca viu ela agir assim, por impulso, em um relacionamento. Esse não era um comportamento típico dela. E ainda por cima, ninguém da família dela sabia que ela estava em Las Vegas com o Robert e muito menos que ela planejava se casar com ele. Ela também não tinha postado nenhuma foto com ele nas redes sociais, só postou com o Frank e com a namorada dele, que também esteve presente naquele encontro, naquele jantar. Entretanto, depois daquele encontro, né, com a Courtney, o Robert, o Frank e a namorada dele, a Courtney e o Robert foram logo se arrumar e foram direto para a capela se casar em Las Vegas, antes que ela pudesse mudar de opinião. O Robert até chegou a convidar alguns amigos que estavam na cidade para a cerimônia, que não chegou a durar nem 20 minutos. Foi uma coisa realmente muito rápida. Logo depois disso, os recém-casados que exibiam no dedo aliança comprada em uma loja de penhores foram a um bar com os amigos do Robert, que decidiu celebrar o casamento tomando alguns drinks, apesar dele estar há 3 anos em abstinência de álcool por questões religiosas. A Courtney, da parte dela, até achou estranho a atitude dele de querer beber, até porque ele já tinha um histórico de ter problema com álcool no passado. Então ela perguntou para ele, né? Você tem certeza que quer beber? Aí ele respondeu que sim e ela, como sempre, o apoiou. Só que nesse encontro, um drink acabou se transformando em outro até se transformar em muitos. E foi naquele momento que, pela primeira vez, o clima entre o casal começou a pesar. O Robert acabou bebendo demais, ficou bem alterado por conta da bebida. E com isso, ele teve uma crise de ciúmes com a sua nova esposa. Ele acusou a Courtney de estar flertando com um amigo dele naquele encontro. Falou que ela estava sendo simpática demais com o cara que ela tinha acabado de conhecer. Ele ficou assim, tipo, que isso? A gente acabou de se casar e você vai logo flertando com um cara que é um amigo meu. Aí o amigo dele falou, calma aí, cara, você bebeu demais. Então esse cara acabou indo embora do bar. Mas o Robert, mesmo assim, ele não se acalmou. Ele continuou brigando com a Courtney a noite toda. Mesmo depois do amigo ter ido embora, ele não sossegava de jeito nenhum. E assim foi a primeira noite da vida deles de casado. Eles entraram em um quarto de hotel e ainda assim ele não dava um sinal de ter se acalmado. Ele gritou com ela até chegar o momento que ele partiu para agressão física, para violência. Até que ela não aguentou mais e falou, quer saber? Eu vou embora daqui. E foi aí que o Robert ficou ainda mais furioso, puxou ela pelos braços e a jogou na cama. Aí ela começou a gritar, pedindo ajuda, e foi nessa hora que ele começou a sufocar ela pelo pescoço para que ela não gritasse mais. E ainda tinha um fator que ele era bem maior do que ela. Ele tinha pouco mais de 1,80 m de altura e pesava por volta de 100 quilos. Ou seja, ele era um cara grande, né? Ele era enorme. E a coisa realmente foi muito feia. A briga entre eles, que já estava terrível, foi ficando cada vez pior. Tanto é que foi registrado que a discussão no quarto de hotel foi tão alta, ou seja, devido à gritaria, teve gente que escutou do lado de fora e chamou um segurança. E por sorte, o segurança chamou a polícia e quando a polícia chegou, foi só então que a confusão toda teve fim. E aí que vem a parte interessante da história. Teve uma policial que, assim que acabou a confusão, né, e sabe, todo mundo chegou lá para ajudar, essa policial, ela notou marcas, ela notou hematomas no pescoço da Courtney, notou hematomas pelos braços dela, ou seja, eram sinais que ela tinha sido agredida fisicamente naquela noite. Mas a Courtney falou que não aconteceu nada demais, que eles só estavam conversando e ela colocou culpa no fato dele ter bebido demais. O fato é que aquela noite foi bastante tensa e os sinais que demonstravam aquilo eram terríveis. Só que mesmo assim a Courtney não quis registrar a queixa na delegacia, mas a policial ela ficou muito preocupada, né? Então ela mesma decidiu prestar a queixa formal em nome da Courtney. E o Robert acabou sendo preso por violência.
Ou seja, o que era para ser uma noite romântica de recém-casados, por pouco não terminou em tragédia. A Courtney recusou o atendimento médico e quando finalmente ficou sozinha no quarto de hotel, foi quando ela decidiu entrar em contato com a única pessoa que ela tinha por lá para lhe prestar apoio, que foi justamente o Frank, aquele amigo com quem ela tinha se encontrado para jantar, né, para apresentar o namorado, antes dos dois terem se casado. Daí o Frank foi imediatamente prestar amparo para a amiga, ele ficou no quarto de hotel com ela, que por sinal estava praticamente destruído. E o estado da Courtney também era deplorável. Além das marcas roxas que ela tinha pelo corpo, os olhos dela estavam totalmente vermelhos por conta dos vasos sanguíneos, né, que tinham estourado. E depois de ter passado horas conversando com o amigo no quarto, a Courtney decidiu ir embora de Las Vegas sozinha. Até que no dia seguinte, o Robert, que já estava sóbrio, saiu da prisão após ter pagado fiança e a primeira pessoa que ele procurou foi justamente a Courtney. Ele disse a ela que poderia ser demitido do trabalho se aquele rolo todo vazasse e perante essa situação ela se sentiu culpada e mudou de opinião em relação a ele. Ela, na verdade, não queria mais continuar com Robert, ela queria terminar a relação com ele. Só que ela viu que ele estava correndo risco de perder o emprego devido àquela situação toda que aconteceu entre eles naquela noite. Ele até foi preso por ter agredido ela fisicamente. E quando ele ligou para a Courtney, ele fez com que ela se sentisse culpada. Ele ficou fazendo a cabeça dela para ela voltar para a Califórnia e ficar com ele. Então ela decidiu dar mais uma chance para o Robert. E o amigo dela, assim que soube, não acreditou que ela ia voltar para o homem que quase a havia matado, né? E antes do casal fazer de carro a longa viagem de volta para a Califórnia, o Robert tentou se desculpar com a Courtney pelo que havia ocorrido, né, naquela noite em Las Vegas, que aquilo tudo foi culpa do álcool, que ele não se lembrava de nada do que havia acontecido naquela noite. E dessa forma ele prometeu que nunca mais iria beber. E ela falou que tudo bem eles continuarem juntos, desde que ele não bebesse mais. Até que uma semana depois do ocorrido, o casal estava lentamente voltando ao normal na Califórnia. A Courtney até ajudou o marido a se manter sóbrio. E enquanto isso, nesse meio tempo, né, ela se escondeu de todos até as marcas em seu corpo sumirem. E quando ela finalmente reapareceu, a notícia de seu casamento atingiu a família como uma bomba. A irmã até ficou chateada por ela ter se casado assim tão de repente, sem ter comunicado nada à família. A irmã só ficou sabendo do casamento da Courtney quando ela enviou uma mensagem pelo celular, né, para a irmã falando sobre isso. E logo a família teve um pressentimento ruim sobre isso. Eles viram que tinha alguma coisa errada nessa história, até porque a Courtney tinha o hábito, né, de contar tudo para a irmã, só que ela não contou sobre o casamento. Isso para a família era ainda mais alarmante. Então, por que ela ia manter segredo sobre algo assim que era tão importante, né, quanto um casamento? E até então, a irmã dela ainda não conhecia o Robert pessoalmente, ela só havia ouvido falar dele, né, através da irmã. E quando ela foi conhecer o esposo, né, da Courtney, foi como se o alarme interno dela tivesse disparado. Ela ficou muito assustada com a aparência do Robert. Ele era um cara assim, que além de ter um estilo bem punk, voltado para o lado sombrio, ele era cheio de tatuagens, que por sinal eram bem macabras. E ela ficou mais assustada ainda quando reparou que a Courtney tinha feito uma tatuagem no pescoço. Ela achou o desenho muito estranho, era uma coisa que não combinava com a Courtney. E assim, era uma coisa que a Courtney não ia fazer por conta própria, entendeu? Ou seja, ela fez aquelas tatuagens, mas para agradar o namorado, ou o marido, né, que seja. Então a irmã ficou muito assustada, porque achou o desenho da tatuagem uma coisa muito bizarra. Só que o fato é que aquilo foi uma coisa que o Robert tinha preparado especialmente para ela. Que na verdade era uma tatuagem bizarra, né?
Mas, apesar de tudo, ela tentou aceitar o fato do casamento da irmã, e fora que a família ainda não sabia nada do que havia acontecido entre o casal em Las Vegas na noite de núpcias, tampouco eles sabiam do perfil violento do Robert. Até que 2 meses depois do casamento, a Courtney e o Robert pareciam ter superado o começo difícil do casamento deles. E com a reconciliação veio as promessas da parte dele de não beber, de construírem uma vida, né, para fazerem tudo melhor dali para frente. E até então ele manteve a palavra dele. Até que um belo dia ele recebeu o convite dos amigos para uma festa. E de início a Courtney não queria que os dois fossem juntos, porque ia ter bebida alcoólica. E isso ia ser muito perigoso para eles, porque depois do que tinha acontecido com ela em Las Vegas, ela não queria se arriscar de novo, né? Mas ele prometeu para ela que não ia beber nada, que só ia se encontrar com os amigos. Ela ficou assim, com o pé atrás, mas acabou concordando em ir para a festa com ele. Mais tarde, naquele dia, a família tentou entrar em contato com ela sem sucesso. Detalhe que a Courtney tinha marcado de ir para um evento da família naquele dia, só que ela não apareceu, e foi então que a mãe dela resolveu entrar em contato, resolveu ligar, né, para a garota. Até que caiu a noite, a Courtney continuou sem atender aos telefonemas. Quem atendeu, na verdade, foi o Robert. E foi aí que a mãe dela notou, ela percebeu, né, que havia alguma coisa errada. Para começar, ele estava com muita raiva quando ele falou com a mãe da esposa. Na verdade, ele estava bastante furioso, tão furioso, que chegou até ao ponto de xingar a mãe de sua esposa, coisa que não fazia o menor sentido. Então a família começou a ficar com muito medo, principalmente pelo fato deles não terem conseguido falar com a Courtney por telefone para saber se ela estava bem. E foi aí que a mãe dela chamou a polícia e pediu para que eles checassem o apartamento da Courtney e do Robert para ver o que estava acontecendo. E foi então que na manhã do dia 24 de maio de 2015, a polícia finalmente chegou ao apartamento. Eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Então eles bateram mais forte e foi então que a porta se abriu até onde a trava da corrente permitia abrir. Ou seja, a porta ela estava fechada por uma corrente. E quando a polícia bateu mais forte, abriu uma fresta, né? Ou seja, a porta ficou assim, meio entreaberta. E foi através dessa brecha da porta que eles viram as pernas de uma garota que estava caída no chão. E foi nesse momento que eles arrombaram a porta, viram o corpo já sem vida e eles confirmaram que era o corpo da Courtney. Daí eles revistaram o apartamento e encontraram outra pessoa viva no banheiro, que era o Robert. Ele estava desmaiado no chão. A polícia checou os pulsos dele e ele acordou bêbado e confuso. Ele afirmou para a polícia ter desmaiado e, ao ser confrontado, ele disse que não fazia ideia de quem havia matado a Courtney. Só que a porta da frente e dos fundos estava trancada e havia sangue pelas mãos do Robert. Ele foi preso imediatamente e as evidências do crime foram coletadas. Os detetives começaram a juntar as peças do que tinha acontecido após ter conversado com os amigos que estiveram na festa com a Courtney e o Robert no dia anterior. Tudo começou com uma crise de ciúmes de Robert, estimulada pelo álcool. A Courtney estava conversando com um amigo dele na festa, só que na cabeça dele, ela estava dando em cima desse amigo. Daí ele ficou furioso, perdeu o controle até ficar completamente violento e agiu da mesma forma que ele agiu em Las Vegas, só que bem pior. O Robert ofendeu a Courtney com palavrões na frente de todo mundo, só que dessa vez ela revidou. Ela disse que não queria ser uma vítima, que não queria ser esse tipo de mulher, que não ia mais aceitar esse comportamento do Robert. Os amigos dela ficaram horrorizados com a briga, até que por fim o Robert e a Courtney foram embora da festa, só que saíram separados. A Courtney, na verdade, ela queria pegar as coisas dela para ir para casa da mãe dela. Então ela chegou no apartamento antes do Robert, só que ela não possuía a chave. Daí ela teve que pedir permissão ao dono do prédio para entrar no apartamento que tecnicamente era dela, só que o nome da Courtney
não estava no contrato do imóvel, então ela teve que telefonar para o Robert. O dono do prédio ligou para o Robert para perguntar se podia deixar ela entrar. O Robert disse que sim. E quando ela já estava lá dentro, o Robert correu para o apartamento ainda bêbado e furioso. Os familiares dela acreditam que a Courtney, naquele momento, que viu o marido dela naquele estado, teria pedido, para ir embora ou até mesmo para acabar com aquele relacionamento. Isso fez com que a fúria dele só aumentasse cada vez mais. Não só a fúria, como também a necessidade de controlar a vida dela. E foi aí que ele realmente perdeu a cabeça, partiu mesmo para a violência e foi espancando a garota até que, por fim, ele a estrangulou até a morte. A Courtney, no momento que foi encontrada morta, estava com a cabeça ensanguentada, seu rosto estava parcialmente desfigurado, havia corte profundo na sobrancelha e em um dos olhos, que eram sinais que ela havia sido socada várias vezes no rosto. E a causa de sua morte foi por asfixia. Isso significa que ela foi estrangulada até a morte. E foi assim que a vida dela chegou ao fim, apenas 2 meses após ela ter se casado. E o que veio à tona, na verdade, é que ele já tinha um histórico de ter sido violento com outras mulheres, só que a Courtney não estava ciente desse lado obscuro do comportamento dele. E quando ele tinha crise de ciúmes, ele perdia totalmente o controle, ainda mais quando estava bêbado. Mas o que disparava aquele comportamento não era a bebida em si, e sim os ciúmes. Era sempre o ciúme, na verdade. E o fato é que a Courtney, ela não sabia desse passado dele, não sabia da história com as ex-namoradas dele. E, infelizmente, por desconhecer essa verdadeira face dele, ela pagou por isso com a vida. E, como toda vítima de um relacionamento abusivo, ela mantinha segredos sobre os abusos e as agressões físicas, que ela sofria nesse casamento com o Robert. Robert Arvizo foi acusado pelo homicídio qualificado de Courtney Button. No julgamento, o retrato de um homem ciumento e violento foi revelado através do testemunho de suas 2 ex-namoradas que prestaram depoimento. Ele era um tipo de cara que escolhia as vítimas por algum motivo. Tinha um padrão de violência doméstica contra mulheres com quem ele namorou durante anos. Ou seja, para explicar com mais clareza isso daí, assim como a Courtney, as 2 ex-namoradas de Robert também eram bem mais jovens do que ele, também tinham sido acusadas de traição, da mesma forma que a Courtney foi, e também tinham sofrido violência e também chegaram a ser estranguladas. Só que a Courtney, infelizmente, não teve a mesma sorte de ter sobrevivido para contar sua história. O Robert, na verdade, ele era um cara que tinha necessidade de controlar as mulheres com quem ele se relacionava. Até que no dia 31 de julho de 2017, Robert Arvizo foi considerado culpado de homicídio qualificado. A pena dele foi de 28 anos de prisão, mais 5 pelo assassinato de Courtney e 3 adicionais por agressão, depois de ter quebrado o nariz de um homem que ele acusou de ter flertado com a Courtney naquela festa.